Fala galera, estamos aqui com mais um Papo Quadrinheiro, hoje para falar de Mundo Gavião. E para falar de Mundo Gavião, estou eu, Bruno Andreotti, Nerd Bunny, e o Maurício Zanolini, Picareta Psíquico. É só trauma de infância. Mundo Gavião aí, né, essa HQ que é um reboot, né, do Gavião Negro. A gente vai comentar que trouxe, né, fez tanto sucesso que trouxe problemas para a continuidade da DC pós-crise. Mas antes da gente começar a falar do Mundo Gavião, a gente vai comentar, né, vocês sabem que a gente estava aí numa campanha de pré-venda, né, no livro do nosso selo, né, o primeiro livro do selo, Alma Pop, né, que foi Verdade e Justiça, o Superman das Origens da América de Trump. A pré-venda foi um sucesso, a gente conseguiu até o momento 140% da meta. Por que eu tô falando até o momento? Porque tem um boleto para cair. Então, se você está. Se Você você não ouviu, pagou o já. boleto ainda, Não, na verdade, quando for ao ar, quando já for foi o ouvir, prazo já do boleto. Então, a caiu, gente. já É, expirou. então, se você pagou o boleto, muito obrigado. Se você não pagou esse boleto, meu amigo, fique tranquilo, porque Perdeu a você ainda. chance. Perdeu a chance na pré-venda, mas agora, né, vai começar a venda, né? Porque a Exato, gente. exato. É assim, e ó, esse aqui eu posso falar que isso é um sucesso em vários níveis, porque, né, a gente quase dobrou a meta, né, a inicial, e a gente te prometeu esse livro até dezembro de 2025, e nós vamos entregar esse livro até dezembro de 2025, né, Sim, Maurício? sim. Sim, o livro já está na gráfica e daqui a pouco tá na nossa mão. A gente já está entrando em contato com as pessoas que apoiaram a campanha, né, que fizeram a compra na pré-venda aí, para organizar. Então, quem que O vai. envio. Porque a gente também vai fazer um lançamento presencial no final de dezembro, ainda não vamos anunciar ainda o local tal, mas o último fim de semana ali, antes do Natal, vai rolar Isso. esse lançamento. E aí o pessoal de São Paulo que apoiou a campanha, se quiser, pode retirar lá, mas a gente ainda vai anunciar. Então estamos entrando em contato com as pessoas para organizar essas coisas e para organizar os envios. E assim que o livro chegar da gráfica, a gente já vai começar a botar no correio para quem não está em São Paulo, principalmente, e para quem está em São Paulo, mas não vai poder de alguma maneira, né, tá lá com a gente lá Uhum. no dia do lançamento. Então estão organizando essas coisas, mas até o fim do ano todo mundo já vai estar com o livro na mão. E é isso aí. Exata, exatamente. E outra coisa também, né? Fique tranquilo, porque assim, os apoiadores vão ter o livro primeiro, né? Assim, então, Isso, claro, a isso. gente, a gente vai fazer a venda lá no dia do lançamento e tal, mas todos os apoiadores terão o livro primeiro do que as pessoas que comprarem na venda, que também é um compromisso com a galera que É. apoiou a campanha de pré-venda, né? E a venda aí no site e tal ainda vai demorar um pouco. Primeiro a gente tem Uhum, que passar toda essa fase de entrega dos uhum. apoiadores, de fazer o lançamento presencial, e aí na sequência, depois de tudo isso, aí sim a gente vai vender o livro no site. Então, porque tem que privilegiar Lógico, quem quem apoiou a estava aí gente, desde exatamente. de sempre e tal, né? Então é isso. Exatamente. Bom, então é isso, gente. Então vamos começar agora falando de Mundo Gavião, né? Então aqui, ó, para aqueles que ocupam as altas patentes e os pináculos elevados, o planeta Tanagar é um paraíso de orgulho e luxo. Mas para as hordas fervilhantes de forasteiros que trabalham nos níveis inferiores para sustentar a decadência de seus mestres, o planeta é um campo de trabalho infernal, um território degradado, vasto e purgatorial do qual não há fuga possível. Katar Hall é jovem e idealista. Como membro recém-chegado da Força Policial Imperial, quer fazer a diferença. Os ideais, no entanto, têm um preço e são incompatíveis com as hipocrisias cotidianas de uma autocracia madura. Enquanto se aventura pelas sombras, o jovem Katar não faz ideia do quanto ainda tem a aprender ou do quanto terá de pagar. Então, essa é a sinopse aí do Mundo Gavião, né, de 89, aí, escrita e desenhada pelo Timothy Truman, né, arte finalizada pelo Henrique Alcatena, né, que inclusive a gente falou do Alcatena quando a gente falou do Conan, né, que é o A Torre do Da Torre Elefante do do Bukowski Elefante, no King, é dele, né? E é isso, galera. Então esse é o Mundo Gavião, né? Ele faz parte ali, né, aquele momento pós-crise nas Infinitas Terras ainda, né? As coisas estão
né, a DC ainda está reestruturando, só que na verdade isso deu um puta problema no final das contas da DC, porque a minissérie são só 3 edições, né? É assim, quem você já leu, se você vai ler assim, você vai ver que é aquela coisa, praticamente não, é um reboot mesmo, assim, não tem assim, É uma aquela história de versão. origem, né? É, Do personagem, é um exatamente. novo personagem, É um né? É novo, isso. assim, apesar de ter o nome Qatar Hall, mas assim, ó, eu lembro que uma coisa saiu aqui no Brasil em 90, né? Tava comentando com o Maurício antes da gente começar a gravar, que eu lembro de eu ler na época, né? Que saiu aqui no Brasil pela Abril em 90, a minissérie em 3 edições eu cheguei a comprar, mas assim, eu lembro de eu ler e não entender nada, porque a história Uhum. realmente ela é bem complexa, então não era para uma criança ali ler, mas assim, eu lembro de não entender, mas eu lembro de eu gostar muito, muito da arte, né? E eu lembro que uma das coisas que me impactou muito, assim, que eu era assim, eu olhava pra Gaia e falava assim, ué, mas eles não têm, a asa não é deles? Isso me dá, eu lembro de eu confuso, criança, eu falei assim, ué, mas o Gavião Negro ele não tem a asa, por que que ele não tem? Porque é isso, né? Muda muita coisa, né? E acho que a coisa assim que mais vai causar estranhamento para quem conhece o personagem é que nessa versão eles não têm asas, né? Na verdade foi o pai do Qatar Hall nessa versão que cria, né, as asas ali para os Tanagarianos, né? E É. por que que eu falei que vai, enfim, isso entre muitas outras coisas vai gerar uma confusão. Por quê? Porque era para ter sido uma história meio que autocontida ali, né, separada tal, meio que da continuidade, só que ela fez muito sucesso. Né, fez tanto sucesso que eles tiveram que fazer, né, prolongaram, né, fizeram uma mensal, né, com essa versão, e aí rolou, porque assim, aí já tinha, na época mesmo, você já tinha um Qatar Hall ali junto com a Sociedade da Justiça, enfim, deu um puta rolo na continuidade e tal, e depois a DC meio que não soube o que fazer com aquilo, né, assim, por isso que eu falo que tava vendo, assim, foi um sucesso de público, mas deu que causou uma incoerência, né, na continuidade da DC por conta disso, assim, porque, né, aquela coisa, assim, quando tem sucesso comercial, você meio que, e aí, como é que você concilia isso que você tinha pensado, né, uma coisa separada, né, então, porque tem vários, por exemplo, a Chaieira, pô, os caras que, né, ela é a original, digamos assim, né, a Mulher Gavião, ela aparece ali, ela é meio, como é que eu vou dizer, ela é uma, não vou falar uma vilã, mas ela tem umas posições muito estranhas, né? Ali É. certamente não heróicas, tanto é que ela morre em determinado momento, porque eu acho que o cara tem que resolver aquilo, e aparece uma segunda Chaeira É ali, meio isso. que muito estranho. Cara, tem umas coisas ali que a gente sempre Ah. comenta, assim, eu acho que tem coisa ali que o editor falando, ó, mas não dá pra fazer, tem que voltar, mata mais, sabe, alguma coisa assim, mata mais faz ela voltar, tá, umas coisas assim. O Gavião Negro, né? Porque ainda tem esse outro problema, que é a tradução no Brasil, que é para foder tudo. Ah, Mas o é. Gavião Negro aqui no Brasil, e o que seria o Hawkman, né? O Homem Gavião lá nos Estados Unidos, Uhum, esse personagem é altamente problemático, no sentido da cronologia mesmo, porque uhum, originalmente ele era um arqueólogo, né? Estudante do Egito, aí ele uhum, recebe lá o metal enésimo. E aí ele tem um sonho que ele lembra que ele foi não sei quem numa outra encarnação. Aí a menina aparece, ele lembra que ela que era aquela moça que ele sonhou. Mas, por exemplo, esse sonho, a lembrança e ele recebeu o metal enésimo não tem relação nenhuma uma coisa com a outra, mas de qualquer forma tá tudo amarrado. Então, assim, a uhum, origem do personagem lá atrás, né? Lá nos anos 40 e tal era meio qualquer coisa, assim, né? Tinha elementos ali do Egito, tinha até mal feitos e tal, assim, tinha até umas uhum, confusões ali do roteiro de deuses egípcios que não tinham nada a ver com o Gavião uhum, e tal, eles botaram no meio, bom. Mas é isso, e aí na Era de Prata, que tem então né, que faz esses heróis voltam, uhum, então aí sim se cria a ideia desses dois policiais desse planeta que vieram para a Terra atrás de um vilão, e aí eles acabam ficando na Terra, né? E aí era o Homem Gavião e a Mulher Gavião, tudo bem, tal. Então se deu uma nova origem, né? Para esse herói e encaixou ali naquele reboot que foi feito ali nos anos 60 e tal, final dos 50.
é na Era de Prata. Beleza. Aí, É. aqui já é um terceiro reboot depois da Crise das Infinitas Terras e tal, que é uma tentativa, então, né? Então aí vão fazer o quê? Vamos então olhar lá como é que era a vida deles antes deles virem para a Terra, como é que era no planeta deles, quem que eles eram, né? Uhum. Qual que era a questão social, política no planeta deles, que é basicamente essa minissérie aqui. Exatamente. Já que você lembrou, né, assim, na Era de Ouro, né, o personagem era o Carter Hall, né? Exato, exato. Depois era o É o Qatar Hall, Qatar que Hall, aí, que aí virou esse, né, o policial do espaço e é. tal, que tá exilado aqui Exilado na na Terra, e tal. na Terra. Então. Mas aí, Enfim. como o Bruno falou, aí já tinha um outro Qatar Hall, aí os caras, né, criaram a ideia de que era um tipo um espião que estava se Isso. passando pelo outro Qatar Hall, e É uma aí zona do e cara. aí essa questão da reencarnação eles também usaram em outros momentos para tentar explicar, e aí o É. multiverso, e aí as várias versões, e aí na Zero Hora juntaram todas as versões num deus, e aí assim, é com caos, assim, um nível de caos É. Não, então, estratosférico, né? eu já cheguei a comentar aqui. Para mim, acho que tinha que chegar no acordo e falar: a cada 5 anos ou 10 anos, sei lá, começa tudo de novo. Foda-se, não precisa dar explicação. Né? Chega, não dá que Vamos é fazer isso, uma que regra, dê. né? Acabou, mano, porque sempre fica isso. Assim, aí daqui a pouco tem uma crise, agora, puta, você vai ser ali. E assim, não tem jeito, né? Assim, é uma coisa que é da indústria, né? Tipo, agora tá rolando lá nos Estados Unidos aquele DCKO, que já Isso. misturou tudo, linha temporal, que é sempre essa putaria. E assim, É, é assim, né? Eu gostava quando eu era adolescente. Até uns 10 anos atrás eu gostava, mas agora eu já agora não já tenho mais cansou um saco. pouco. É, Já porque é não, difícil de não aguento acompanhar, mais. né? É difícil de acompanhar. É, Você tem uma hora que você meio desiste. Assim, você fala, meu Deus, se você não leu tudo isso, como é que eu vou saber? E é. aí você desiste. com- É, Começa a encher o saco. exatamente. Mas, mas enfim, voltando a falar aqui do Mundo Gavião, né? Como o Maurício estava comentando, né? O que é interessante é isso, a gente vai olhar para Tanagar e o que a gente vê ali em Tanagar, né? Que é um império, né? Então eles dominaram vários outros planetas, né? Naquele momento e oprimem, né? Esses planetas e essas populações dominadas, né? Principalmente por meio da polícia que são os Wingmen, né? E o Qatar Hall, inclusive, ele, embora aristocrata, né, embora ali que possa Filho viver, da elite, né? exato, filho da elite, o pai dele é o cientista que cria, né, essas asas ali para os Tanagarianos e tal, mas ele se alista na força policial. Né? E aí ele começa a entrar em contato, digamos assim, tem duas dimensões, né? Tem, digamos assim, o pessoal que vive na cidade alta, nas alturas ali e tal, que é a elite, e tem a galera que vive de baixo, que tem basicamente, e esse pessoal que vive embaixo basicamente são das populações dominadas. Existem humanos ali, mas 90%, lá, muito. São imigrantes dos planetas É, que eles dominaram. Então são várias exato. raças diferentes, todas É. convivem ali, mas numa Uhum. situação de degradação social, econômica muito forte, né? É É. claramente uma coisa assim. E aí eles têm umas explicações, né, de que essas pessoas então faziam uma rotação, elas iam trabalhar para a aristocracia, mas a aristocracia então fazia tipo um rodízio, né? Vinha uma galera trabalhar, Uhum. depois eles dispensavam e vinha outra, e isso meio que mantinha essa população ali, é, sei lá, com uma certa esperança, com uma certa perspectiva de vida, mesmo que muito, muito limitada, porque sempre, como tem esse rodízio, eles sempre, em algum momento, eles iam também trabalhar lá, iam ganhar algum dinheiro, iam poder, né, desenvolver um pouco a vida. E isso, então, esse sistema é que faz as coisas ficarem exatamente como são sempre, assim, sem nenhum tipo de Uhum. mobilidade social, sem nenhum tipo de movimento, nada, né? Exatamente. E aí, né, eles são. A primeira sequência é isso, né? Eles ali, né, os Wingmen chegando ali, meio que assim, é polícia na Polícia periferia, truculenta, basicamente. exato. É, Polícia do Caio polícia. Castro. Já, Exatamente. Assim, já a chega. primeira cena é isso, né? E aí o Caio Catarol é um cara, né, um idealista, tal, então ele vai se chocando ali com as coisas, né? É bem interessante. Aí tem uma, assim, é bem interessante porque, né, você pode ter ali uma crítica ao imperialismo americano, né? Você tem esse, não é uma crítica ao colonialismo, né? Porque ele vê o que causa ali.
naquelas populações, né? E também, mas ao mesmo tempo, o Katar Hol e o pai dele também, né? Eles não estão confortáveis naquela situação, porque eles acham que aquilo está fazendo com que os Tanagarianos definhem, né? Chega uma hora que eles até comentam assim, o vinho é de tal planeta, tal. E ele fala assim, pô, a gente não produz mais nada, a gente É, fica só sugando, né? O que esses é, povos têm para nos dar, e a gente tá isso, entramos nessa decadência, né? Então aí tem uma crítica ali sutil ao colonialismo, eu estava vendo, né? O pessoal lá nos Estados Unidos, na época, né, chamou de crítica, como é que é? Crítica. Eu não lembro agora, mas é um paradoxo, é tipo crítica sutil, mais evidente, uma coisa assim, né? Que eles chamam, porque na verdade é isso, né? eu São não acho que é comentários, sutil, né, que não. Acho que você tem. é bem na cara, assim, a crítica, né? Eu acho que até também a polícia, essa polícia truculenta, Uhum, também é uma crítica à polícia nos Estados Unidos, né? Porque, né, uhum, na década de 80, isso é no final dos anos 80, mas que tinha a ideia da tolerância zero, né? Então é, uma coisa assim, que qualquer vidraça quebrada já era motivo de prender as pessoas e tal, uhum, para tentar aquela ideia de civilizar, né? Os bárbaros, os uhum. povos bárbaros. E a coisa da imigração também era um assunto nos Estados Unidos, né? Então, que até hoje é, né? Sempre que sobe algum autoritário, a imigração vira assunto, né? Então, é Exatamente. assim. É. Bom, e aí tem essa primeira série. Bom, basicamente o que acontece são 3 edições apenas, né? Mas cada edição tem aí umas 50 páginas, então hoje poderia dizer que sim, na verdade poderiam ser 6 ali volumes, né? Se fosse, Isso. né? Mas foram aí uma minissérie em 3 edições, de mais ou menos 50 páginas aí cada. E nessa primeira edição, você sabe que tá rolando, tá aparecendo como se armas, tanagarianas estão começando a aparecer nas mãos daquela população, Dos né? pobres. Aí a polícia vai investigar, né? E nessa investigação, né, meio que isso também já, como o pai do Catarrol aparece muito defendendo nessas populações, você meio que já intui. Bom, chegar na hora ali, meio que tem os conspiradores que estão passando essas armas, alguma coisa assim, você descobre, ou descobriria, na verdade a gente depois vê que é uma armação, né? Mas você descobre que o pai, né, do Catarrol tá lá, e o Catarrol, na hora que vai perseguir lá as pessoas que supostamente estão desviando as armas para ali, acaba matando o próprio pai. Né? Matando o próprio pai, ele é preso, julgado e condenado e vai parar numa ilha. Né? Então, ali, essa é a versão da história que a gente conhece até o momento. Né? Então, o pai do Catal estaria passando as armas ali para aquela população e ele é colocado numa ilha. E nessa ilha, né, ele tem. E para mim a história já começa a ficar problemática a partir daí. Aí Né? realmente é complicado. O roteiro aí É, é, perde um pouco. já dá aquela complicada porque ele aparece ali naquela ilha que tem 2 habitantes ali de uma dessas populações subjugadas, né, que tá ali. E aí ele vê um dos caras ali tá construindo uma asa, né, ali com penas ali dos pássaros que tem naquela ilha. O Catarro simplesmente vai lá e mata É, o cara. Eu falei, não acredito que eu tô vendo isso, né? exatamente. É meio totalmente gratuita, né? Totalmente gratuito, porque ainda por cima depois aparece um outro cara e fala assim: ele é meu irmão, mas tudo bem, porque ele estava Porra. construindo essa asa. Assim, fala assim: não, tá Mas ele tudo tá bem. construindo asa pra você, mas aí o cara pega ele tipo, vira o aprendiz dele. O cara acabou de matar o irmão e o cara trata ele de É, boa, assim, e fala: não, porra. tá tudo bem, é isso, né? Aí vira tipo o Sr. Miyagi ali do, É, do, do é, Qatar Hall, né? E aí já começa. Por quê? Porque aí um dos tropos que essa HQ vai acabar evocando, por essa origem aristocrática do Qatar Hall, e justamente, né, quando ele vai ali nos povos subjugados, é o quê? É o tropo do Salvador branco. Né? Que exatamente. você, ou seja, né, você tem o estrangeiro, que é um branco, ou no caso, assim, além de tudo, estadunidense, né? Tudo bem, vai. É tanagariana, mas vocês entenderam a Mas é uma metáfora aqui. metáfora, né?
Galera, pessoal, o nosso público é mais inteligente, né? Então, mas não precisa explicar, mas né, só Sempre pra, está zoando. de repente pode estar algum desavisado. Eu sei que o nosso público não é assim, mas sempre vai estar algum desavisado aí que entrando aqui agora, então, só é uma metáfora. A gente sabe que eles são tanagarianos. Mas vocês entenderam a ideia, né? Porque justamente isso, assim, ele vai aprender, mesmo esquema do Último Samurai, mesmo esquema do Avatar, mesmo esquema do Isso. Pocahontas, que é mais? Tem um monte aí que a gente É, pode esse elencar aí. tropo. É. E aí ele recebe o treinamento ali desse cara, tal, nessa ilha. E aí a coisa que eu acho nada a ver nesse momento é, ok, o cara tá na ilha, mas aí em vez dele sair por conta própria, que eu imaginei que fosse que é o que fosse acontecer, não, os caras vêm e pegam ele de volta. Ah, beleza, você já cumpriu sua pena, traz de volta. Pra mim ficou meio sem sentido essa parte. Ah, eu não sei. Considerando que a gente mora no Brasil, o pessoal da aristocracia nem chega a É, cumprir a pena, né? Então, quando cumpre, é exílio e também tem prazo para acabar. Então, faz sentido, assim. Eu acho que não, tá, não se ele na. fosse um popular, ele não ia, o cara já ia morrer na Hum, prisão. Mas aí o cara da aristocracia, filho do cara lá, do cientista, e tal. uhum. Então, aquela Não, tá pena bom, vai. reduzida, né? Vai. Tá bom, vai. Não, você me Vendi convenceu. bem, vendi bem. Vendeu. Não, você me convenceu agora, tá bom. Mas é que eu achei que ele ia sair, sei lá, assim, sabe por quê que eu achei que ele ia sair sozinho? Porque, assim, cara, o fato dele ter, assim, Do aquele treinamento, da começo, não, do asa, tudo, treinamento e né? da asa É. ficou totalmente gratuito. Jogado, totalmente jogado. Ele mata É, o cara por nada e não tem sentido por eu matar o nada, cara. por Não, não nada. precisava. Mas depois eu fiquei pensando assim, tudo bem, vai, o cara, assim, matou o pai, né, tá sendo exilado, assim, sei lá, um surto ali de loucura, não sei. Mas eu acho que tem assim, também tem a coisa de forjar o herói na culpa, né? Pode O cara ser, vai pode ser ser. herói porque ele ter matado o pai já é uma culpa da porra. Depois Sim. ele vai lá e mata um cara que era totalmente pacifista né, e totalmente acolhedor, assim, né, É. uma raça ali, ou pelo menos aquelas duas pessoas, aqueles dois indivíduos ali. Então fica de novo essa coisa. E ele tá com uma postura, né? Quando ele mata o cara, ele até levanta, pega as asas, levanta, assim, como se fosse uma Uhum. vitória, assim, uma coisa do tipo, ah, eu sou o cara, né? E aí o outro vem lá e dá uma puta lição de moral nele, do tipo, meu amigo, porra, olha, você matou o meu irmão que tava fazendo isso pra você, olha aqui. E ele fica mal pra caralho, assim. Então acho que também tem essa coisa aí né, Tá forjar certo. o cara na culpa ali até as tampas de culpa, né? Tem vários tipos de surto. Tem gente que surta e tenta, né, quebrar a tornozeleira Tem com, gente que com, com... surta e pega o ferro de solda, né? Tem gente que Acontece. acontece, é a vida, né? O Caterhall nem tomava remédios, veja só. Não tomava, lembrei, pior que ele toma as Não, ele pílulas, tomava lembra? Que umas drogas, é verdade, mas aí quando é, ele tá na é, ilha, ele não tá tomando, não. Ele não tá não, paranoico. Não tá, não tá. exatamente. Já tá limpo, né? Tá ali. Né? Mas isso é um ponto, né, também, que os policiais, não só os policiais, né, aquela elite também, eles ficam tomando, né, umas Ficam pílulas, se assim, tudo tem anestesiando, uma, né? tudo tem uma pílula, tudo tem uma coisa. Bom, É. aí o Qatar Hall, ele volta, né, e aí ele começa ali digamos assim, ele vira um benfeitor ali daquele mundo de Barca, porque ele volta, mas ele não volta pro alto, né, ele É. volta para né, para as camadas, digamos, para Tanagar baixa ali, onde tem aquelas populações oprimidas, e ele começa a ser um líder ali, né, daquelas Isso. populações e tal. E é nesse momento que ele encontra uma policial muito parecida com a Chaeira, porque o que comentou no começo, não, o que acontece com a Chaeira, né? Ela é morta no que seria, que a gente poderia entender como um ataque terrorista, né? É. Ali daquelas populações, ela morre ali, mas essa outra policial, né, que aparece ali, que começa a trocar uma ideia com ele, ela vai, o que acontece? Ela
ela conta, né, que naquele momento, lá naquelas primeiras incursões que ele participava, né, tinha lá um lance no orfanato, ela estava lá no meio daquelas crianças, era uma humana, né, uma Tanagariana ali perdida. Naquele momento ela é adotada, ela é levada, né, pro alto lá da cidade, e naquele momento que era ainda criança, naquele momento que o pai da Chaeira havia perdido a filha, ela, por lembrar muito a filha perdida, ele adota aquela menina e batiza, né? Ela adota também o nome da Chaeira. Então, ela como se fosse a segunda Chaeira, É. que vai ser o par romântico lá também Essa menina, ela aparece na primeira edição, nas primeiras páginas, ela é uma criança que está ali junto com os caras que a polícia tá, né, tá basicamente matando ali. E aí aí quando ela aparece de novo, já como uma policial adulta, ela conta a história e tal. Então, assim, o que dá para entender é que também se passaram muitos anos, né? Ele ficou muitos anos 10 preso anos, na né? ilha, né? Ele fica 10 anos nele. E aí, quando ele, sei lá, ele tinha 20 anos quando ele entrou para para polícia, né? E aí ele sai de lá com uns 30 anos, 30 e tantos anos, para ser então esse herói aí da classe oprimida ali. E essa moça então que tinha uns 10 anos está com 20 anos. É mais ou menos essa só para a gente ela e aí ela é policial, ela é novata ali na polícia, só para situar. Né? E aí eu acho que dessa metade para frente é que assim, a HQ também ela começa a perder a complexidade, porque as coisas começam a se resolver muito rápido. Então, assim, ela já chega, já conta, ela fala assim, ó, o cara lá, Ela né, conta tudo em tudo, 3 balão. né? Conta a vida Exatamente. Então, dela assim, inteira e dá a explicação do e que dá aconteceu. Então, explicação, assim, exato. tem eu esqueci o nome do cara agora, que seria o superior do Catarroli, que meio que levou, que induziu ele a matar o pai. Ela fala assim: seu pai não teria condições de passar as armas, né? Quem foi? Assim, aí meio que eles deduzem ali e chegam à conclusão de que é esse cara, que era o superior, que ele que estava armando tudo, foi tudo uma cilada, né, pro Cartarrol, pro pai dele e tal, e era ele que estava passando as armas meio que para, assim, o jogo era, eu passo essas armas, eu justifico, né, aquela opressão para dominar aquela população. Aí o cara, pô, é isso tal, e aí eles dão, aí é isso, no final eles dão um jeito de pegar o Catarrol e levar pro cara para fazer o acerto de contas final, né? Ali o cara é o Bife, né? Que é o tal do vilãozão ali da história, né? E aí, puta, assim, toda aquela complexidade daquela crítica, tudo assim, vira isso. No final, vira o Catarrol contra o cara numa treta. Acabou. É isso. Né? Assim, porque um cenário complexo, a solução teria que ser complexa, né? E aí um herói sozinho não tem como resolver uma situação complexa, né? Ele consegue resolver então, uma situação simples, né? Tipo, mata o cara e resolver. Tá resolvido. Não, mas tudo bem, assim, porque você, assim, tudo bem, pode ter a treta final, acho que esse não é o problema, mas assim, do jeito que a HQ termina, né? É isso, assim, assim, beleza, era o cara que fazia tudo, ele foge, na verdade, né? Ele não chega a matar, né? Porque ela fala, né? Chega na hora que ele vai matar, a Chaeira chega e fala assim, não, ó, a gente tem uma investigação, né? Já temos elementos suficientes para fazer uma investigação, você não precisa matar. E nessa hora o cara aproveita para fugir, aí meio que no final assim, beleza, a gente investigou tal, e agora o mundo vai ser melhor, e que legal, fim. É isso. É um pouco rápido. Mas assim, eu acho que tem alguns elementos. A história realmente termina de forma muito rápida. A maior parte da terceira edição, o que na primeira e na segunda edição, pelo menos a metade da segunda edição, gasta-se tempo para explicar aquele cenário e a complexidade e tal, né? E essa coisa que eu estava falando lá no começo, né? Como é que era essa divisão de classes e como é que aquilo se mantinha sem nenhum tipo de revolta. Então tem a polícia, mas também tem um sistema ali que faz o rodízio, que aí as pessoas meio que se conformam com aquela situação e tal. E aí, então, na segunda edição, então, aquela complexidade de que alguém da elite estava fomentando uma revolução, e o ataque que mata, né,
a personagem lá é um ataque terrorista que também foi fomentado dentro dessa mesma lógica e tal. E esse cara, o Biff, que é o vilão, ele usa toda esse caos, ele cria esse caos, esse 8 de janeiro ali, ele faz um 8 de janeiro ali no mundo Gavião para tomar o poder, né? Ele faz isso para ascender, porque aí ele é o cara que digamos, que resolveu a parada, né? Que matou o pai do Katar Hall, que ele põe a culpa no pai do Katar Hall, então ele fala, foi ele que fez isso, e eu descobri, e eu acabei com o problema, então agora eu sou o cara, né? E aí ele passa então a ser o fodão, tal, mas aí tem essa questão das drogas, que o Bruno já citou, mas aí o cara tá usando uma droga que ele assim, consegue controlar o próprio corpo, se transformar em monstro e tal. E aí a terceira edição basicamente gasta muito tempo com essas várias transformações do cara, a cena de luta dos dois, né? Então assim, as páginas ficam muito em função dessa questão da treta, né? Essa coisa mais gráfica. Sim. Não, é bonito, assim, cara, assim. Mas vamos combinar, tá assim, tem esse problema, mas, cara, as cenas são muito bonitas, são muito bem feitas, são muito bem feitas. Inclusive, assim, acho que tá meio na época, quando saiu, né, pô, o Catarral tá de katana, então tá assim, bonito. É bonito. A treta e tal. Assim, tem várias sequências que a arte é muito boa, assim, toda essa sequência da batalha esse aí, não tem texto, assim, é só a treta. Só ação. Né? Eu acho que o cenário, para além da lógica, né, interna do cenário, dessa questão social, econômica, classes estanques e tal, tem a questão gráfica do cenário, é muito, assim, tem um quê de Flash Gordon, tem um quê de Carter Hall, de John Carter, que é o cara lá do planeta Marte. Então, assim, faz algumas menções a essas histórias ali da Era de Ouro, né? Da ficção pulp e tal. Então, é interessante, assim, é bonito. Os alienígenas também. Tem várias, aparecem diferentes raças e assim, para quem manja de ficção científica, conhece, obviamente eles se inspiraram, né, para desenhar esses alienígenas em diferentes histórias de ficção, da ficção também da época da ficção pulp e tal. Então é interessante, assim, como o cenário é muito interessante, muito bem feito, muito bonito. O uniforme eu acho que é bem feito também, da polícia, né, que é o que eles usam, o capacete, as asas e tal. Então, assim, bonita aqui graficamente. A história tem um ritmo muito bom, assim, e tem um nível de complexidade, mas de fato ela vai ficando cada vez mais simples até o final, para também dar uma solução rápida, né, um desfecho rápido, para chegar num determinado ponto. Mas acho que entrega quer dizer, o objetivo ali era entregar uma origem nova para o Gavião, para o Homem-Gavião. E ele de fato faz isso. Ele faz isso, dá um monte de elementos que depois vão ser usados ali e tal, e explorados. Então, de fato, ele consegue construir uma coisa bastante cheia de coisas, né? De bem recheada, para futuros roteiristas mexerem nisso, e de fato isso acontece. Ainda que com vários problemas, né? A gente está falando da cronologia da DC, que é meio caótica, e no caso do Gavião é hiper caótica. Mas os roteiristas sempre vão beber nessa fonte aqui, porque tem muito material aqui, tem muita coisa interessante. Sabe que eu achei, na verdade, assim, na minha cabeça, o final da HQ, assim, comando final, eu achei que o Catarro ia ser um cara que ia fazer uma revolução. Ele ia organizar porque ele está organizando a população, né? Ele tem lá um hospital que ele que banca para ajudar as pessoas, porque elas não têm acesso a nada, né? Comida, saúde, não tem nada. Então ele tá ali, mas ali ele não parece como um líder revolucionário, né? Ele parece mais uma pessoa ali sei lá,
uma, uma pessoa que faz caridade, né? Tá mais para É, isso, assim. sim. Então, mas eu achei que o rumo da HQ ia ser isso, assim, o cara vai lá, vai organizar, vai derrubar sei lá, o governo e vai, sei lá, né, sei lá, fazer alguma coisa mais democrática, não sei. Mas é isso, no final não, no final vira aquela coisa personalizada ali no vilão É. e é isso, né? Mas eu gostei, assim, eu acho que valeu, valeu a pena, assim, a HQ, assim, que pese nessa, assim, ela começa, podia ser o contrário, ela começa simples e vai se complexificando, ela faz o Faz o contrário, né? Ela contrário. começa complexa e vai simplificando, mas eu gostei, eu achei muito boa, como a gente comentou, né? O ritmo é muito legal e, de fato, o visual, né? Assim, a parte gráfica ela realmente é impactante, como eu falei, assim, eu lembro de eu ler criança, assim, não entender nada, ou entender pouquíssima coisa, né? Mas aquele desenho me impactou muito, né? O visual, né? Porque assim, é muito diferente daquilo que você está esperando ver, né? Sim, sim. Do Homem Gavião, né? Do Gavião Negro, né? Então é muito diferente aquela, né? Você vê as forças policiais ali meio agindo também naquela sequência é chocante, né? E, enfim, toda a HQ vale muito a pena, assim, você vê que tem um ritmo excelente, né? Valeu a pena, assim, ainda mais que são, pô, 150 páginas, tal, você não fica também, né, igual, não precisa ser 10 edições para ficar igual a gente fez o Superman Perdido, né, 10 edições para não dar em nada, né? É. Na sequência teve então aí uma série chamada Mundo Gavião, que teve mais de 30 edições, com edições anuais e tudo mais, que contou Uhum. então aí a história do Mundo Gavião a partir dessa história. Então teve todo um desenvolvimento. O próprio autor aí, o Timothy, esqueci o nome dele, Timothy Truman. Timothy Truman estava ali no começo junto, escrevendo, depois ele saiu, mas, mas teve ali um desenvolvimento da história durante alguns anos, né? Pô, 30 edições é algum tempo, assim. Bastante, E bastante. uns 3 anos e tal. Então é isso, assim, avançou, né? ah, Essa história e contou, então, aprofundou um pouco mais as questões ali desse cenário, que é um cenário interessante, inclusive, já incluindo nessa história aí a chegada deles na Terra, a relação deles com a Liga. Então, assim, já tem toda digamos assim, é a origem estendida, né? Porque aqui é a Uhum. origem do personagem, mas não é a origem dele na Terra, né? O É. momento que ele chega na Terra, tá? Isso vai ser contado então nessa série, que também é interessante. Não sei se saiu no Brasil, isso há muito tempo atrás, mas não Uhum. sei se vai ser republicado ou não. Mas é um material interessante, assim. É que, assim, isso já foi mexido tanto mais depois disso, né? Outros roteiristas, outros reboots e tal, que isso obviamente não está valendo mais nada, né? É. Mas é interessante porque é também fruto de um momento histórico, tem uns debates ali que tem a ver com aquele tempo, né, do final dos anos 80, algumas coisas dos Estados Unidos que estão ali, que aparecem, a questão da imigração, a questão do policiamento, a questão dos super ricos, isso que são assuntos também de hoje, mas também eram assuntos ali no final dos anos 80. É que essa HQ ela é engraçada porque ela é exatamente na hora em que ela está sendo publicada, na hora que está acabando a coisa do Muro de Berlim e tal, né? Então Uhum. ela está fazendo uma crítica a uma coisa que muito rapidamente já mudou ali, né? O cenário, porque a ideia depois da queda do Muro de Berlim é que o capitalismo venceu, então, né, a gente está numa outra fase, é o fim da história, aquelas ideias, né? Uhum. Sim, Então, sim. toda essa crítica aqui, ela perde força, né? Ali depois da queda do Muro de Berlim, e essa HQ, ela estava ali, então, ainda não, digamos, influenciada por essa mudança, ela ainda está falando de um contexto anterior, de Guerra Fria, né? Então é interessante, assim, que ela acontece numa transição e que ela meio que perde relevância, digamos assim, a crítica que tem nela, ou as possibilidades de crítica que tem no texto, perdem um pouco de relevância na sequência, assim.
É, e ela não é, assim, nunca foi uma HQ muito, assim, perto de, assim, nessa época, né, os anos 86, pós-crise e tal, você tem muita, aliás, a crise, se não me engano, bom, é tudo nessa época, 86 É, e tal, assim, você tem muita coisa interessante, né, igual, você tem o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, você tem o Homem de Aço, né, do John Byrne, você tem também a reformulação da Mulher Maravilha e, né, tá nesse bojo, né, o Rockworld, é o Mundo Gavião, mas você vê que, assim, perto dessas outras, né, não tem, assim, um décimo né, não, não. assim, da Então, ela, fama que ela não tem. ficou, assim, não teve uma vida para além daquele tempo histórico, né? Né? Ela fez sucesso naquele momento, teve essa série que a gente falou, mas as outras todas, elas ganharam, assim, digamos, uma atemporalidade, vamos dizer, né? E essa aqui ficou no meio do caminho, porque também o personagem foi reformulado 1000 vezes, depois disso, mil Ah, confusões e tal, então é, ficou meio esquecido, assim. Mas o material é né? muito bom. É, sim. Não, então, você vê, porque igual, teve na época, aí tem em 2014, né, teve uma edição nos Estados Unidos, né, que Isso. compilou as Compilou as três, três, que na, que é o que tá que na saindo verdade. agora esse ano aqui. Isso, exatamente. Essa Então está mesmo. saindo agora pela Panini, está saindo, né, o Mundo Gavião, e foi isso, assim, nos Estados Unidos, foi em 2014 e agora, que é aqui no Brasil, então, foi na década de 90 e agora 2025 que tá saindo, né? Então você vê que não é, porque isso é uma coisa que eu queria, aí, ó, eu vou dar uma ideia aí para que se você que tá afim, ó, sugestão, onde eu ainda vou pegar isso aí. Eu queria estudar em algum momento, né? É assim, como que as editoras, né, a DC ou a Marvel, enfim, DC e Marvel basicamente, né, como que elas vão criando essa memória, entendeu? Como que Uhum. ela cria a memória do clássico, né? Como Sim. que ela vai te vendendo a ideia, olha, essa HQ, por quê? Porque tem republicação, e te vende edição É. de luxo, e te vende edição Ultimate, e te vende edição com prefácio, com pós-fácio, com não sei o quê. E ela vai criar isso, ela vai criando uma memória, É. né, Mas é de uma quais escolha, né? Não é uma quadrinhos. memória que Exato, não. Então, naturalmente como é que é ela. uma construção. Essa memória é construída. Exatamente, exatamente. Como é que as editoras constroem essa memória, Exato, né? exato. E aí essa seleção, por que que algumas HQs são lembradas, né? E outras, assim, na verdade, assim, por que que algumas HQs a editora te força a lembrar, Sim, né? E outras é isso, né? Porque por exemplo, uma HQ que mais, pô, é legal, cara, você valeria outra, teria coisas, né? Outras sim, edições sim, interessantes, sim. inclusive, pô, fazer uma edição, tipo, sei lá, Omnibus com Rock World, depois compilar essa Isso. parte Fazer um né, conjuntão assim, fazer com algum texto de apresentação. É interessante mesmo. Sem dúvida. é, mas é isso, assim. Mas Então, acho que tem a ver também com a relevância. Quer dizer, esses temas dessa HQ têm relevância hoje no mundo? Eu acho que tem. Né? uhum, Tem alguns assuntos aqui apresentados nesse cenário que têm relevância. Quer dizer, são assuntos que a gente está debatendo. Então faz sentido trazer isso para frente e publicizar né? E colocar um holofote. Assim, acho que sim. Mas aí são uhum. decisões. Eu acho que esse é uma possível caminho de uma decisão editorial. Tem outros caminhos, não acho que seja só esse, mas é isso, é uma construção mesmo. Exatamente. Enfim, acho que foi isso, Maurício. Tem mais alguma coisa para comentar aí do Mundo Gavião? Não, não, acho que é isso, acho que vale a pena, uma HQ interessante, que fala muito sobre o hoje, mas também faz muita referência àquele caldo cultural ali do nascimento dos quadrinhos da década de 30 nos Estados Unidos, principalmente a arte e alguns aspectos do cenário, desse mundo ficcional ali, que estava muito nessa ficção pulp ali. E então ela tem essas duas pontas, assim, que é interessante mesmo. Exatamente. Eu concordo, assim, em que pese, né, esses pontos aí de crítica que a gente falou, mas é uma HQ legal, né, tem vários pontos relevantes até hoje, é curta, tá, então acho que vale a pena, legal a republicação agora pela Panini. Vamos ver, né? De repente eles trazem a minissérie, né? Para a gente conhecer um pouco. Eu fiquei curioso, não Mais li a desse minissérie. mundo, né? É. É, é bem interessante. Bom, então é isso, gente. Esse foi o Mundo Gavião. Se você chegou até aqui, vou lembrar vocês para seguir a gente ali no Instagram, @quadrinheiros, né? Ou mesmo aqui no Spotify, dá para seguir. E por favor, avalie aí
nosso podcast, compartilhe e tal, que a gente precisa muito, né, para alcançar a audiência. Estava lembrando, vocês quem acompanha sabe que a gente tinha uma outra página, faz tempo que a gente não comenta, né, mas a gente tinha uma outra página que ainda está ativa, né, que a gente ainda não desativou, mas que a gente não consegue mais, a gente não consegue A gente mais não consegue postar atualizar. lá, publicar lá, então a É, gente fez outra e levou a maior parte do material para lá, para essa nova página, né? Então agora, se você está ouvindo a gente, você está na nova página, né? você Mas tá, a gente exatamente, perdeu todos os likes que tinha lá, todos os seguidores que tinha lá, então precisamos É, a recuperar. gente, a gente ainda está reconstruindo. É, Recentemente veio um seguidor assim, falar assim: eu acho que ele não sabia também, porque assim, a gente acha que todo mundo migrou, mas nem todo mundo veio, porque falou assim: vocês não atualizam mais o RSS. Aí é, expliquei para ele e tal. E aí ele falou assim: mas aqui no Spotify? Bom, quem não usa Spotify, se você está ouvindo, você usa, mas assim, uma outra opção que agora a gente está carregando também os episódios no YouTube, né? isso. Então, também fica como uma segunda alternativa. De repente, é mais fácil para você que está ouvindo no Spotify, de repente é mais fácil aí, pode ser. Tá, então já fica aí também. E é isso. No momento é o que a gente consegue fazer. É esse Spotify novo e o E o YouTube. YouTube também. Então é isso, gente. Valeu. Até o próximo Papo Quadrinho. Mittelwelt.